Vamos ler aqui Provérbio 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Aqui vem 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Então vamos parar aqui no 6 um pouquinho. O próprio Jesus Cristo disse quanto difícil é seguir a Ele, né? Ele mesmo falou. Aí nós dizemos, mas agora ele está dizendo aqui, antes ele disse que é fácil, né? É fácil. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Não existe conhecimento, não existe prudência, não existe conhecimento, sabedoria sem estar na presença de Deus. Entenderam? Porque não há verdade, não há justiça, não há amor, certo? Não há, enfim, não há união se não for na presença de Deus. Aí muitas vezes a gente pergunta, o que é? Não, para onde é que você vai? Eu estou indo para a presença de Deus. Onde é que você está indo? Estou indo numa igreja, né? Isso é muito bom, pessoal. A gente buscar a presença de Deus na igreja, certo? Mas a verdadeira presença de Deus, ela está unicamente nas nossas obras, entendeu? Aquilo que nós praticamos durante o dia, isso é estar ou não na presença de Deus. Compreendem? Ele mesmo fala aqui em Provérbio também, ele fala o seguinte: o homem de bem, ele alcança, não é? Alcança o quê? Alcança alcança o favor do Senhor. Vocês estão entendendo? Então isso é viver na presença de Deus. Nós acostumamos dizer o seguinte: olha, eu não estou aqui presente, né? Fulano tal não está aqui presente, mas ele está na minha memória. Por isso que Jesus também falou assim: olha, fazei essa ceia anualmente, ou o dia que vocês quiserem, em memória de mim, para que a memória em Jesus Cristo não venha a ser apagada, entendeu? É por isso que nós precisamos, em todos os lugares, nós falar do nome de Deus, mas não só falar, entendeu? Mas praticar, compreende? Ações que Jesus Cristo estaria provando ali, ações que naquele momento, se fosse com Jesus Cristo, ele estaria fazendo exatamente aquilo. Então é nesse sentido que nós seguimos a eles. Porque nós olhamos para cima, para baixo, para um lado, para o outro, nós não vemos um caminho, não é? Não, Jesus Cristo, cadê Jesus Cristo? Ele passou nesse caminho, então eu vou seguir ele, que eu vou encontrar ele lá na frente. Não é assim que a palavra de Deus diz, não é assim que a palavra de Jesus Cristo fala, certo? Seguir a ele é exatamente fazer aquilo que ele faria, aquilo que ele fez, entendeu? Praticar a justiça, praticar o amor, o perdão acima de tudo, certo? Então, mas ele fala, difícil é, a porta é muito estreita e muitos procurarão entrar por ela e não conseguirão. Muitos procurarão andar nos caminhos do Senhor, mas não conseguirão.
Por que será? Será que é Deus que facilita para um e dificulta para outros? Não, não é assim. É porque alguns, ele se dedica, ele entrega a sua vida, o seu coração, a sua mente, ele entrega de corpo e alma e espírito para que Deus venha trabalhar na vida dessa pessoa. Mas outros não, é só em parte. Você está entendendo? Então aí fica difícil mesmo para a gente seguir. Não só a Deus, não só a Cristo, mas qualquer coisa que a gente vai fazer nessa vida, se a gente se nós não nos dedicarmos por completo, nós vamos ter muita dificuldade. Essa é a realidade. Entende? Então isso justifica o quê? Que Deus ele não prioriza você, não prioriza a João, a José, né? E menospreza a Francisco, a Pedro, porque é mais feio, porque é menos favorecido na sociedade. Não é isso, pessoal. Entendeu? É por isso que também você vê pessoas que às vezes não tem estudo nenhum, né? Não conhece a palavra, às vezes nem sabe ler, se você quer saber. Mas ele abre o seu coração para que Deus venha trabalhar dentro da sua alma, do seu coração, da sua mente. Entendeu? Então esse é o maior estudo que nós precisamos buscar em Cristo, é exatamente isso, abrir a cada dia o nosso coração, para que Ele venha realmente trabalhar em nossas vidas. Certo? Que Ele mesmo fala que a sabedoria desse mundo é tolice para Ele. Não é? Então, porque a gente precisa, é necessário que a gente busque Deus, muitas vezes no conhecimento de uma outra pessoa. Que pessoa essa que muitas vezes, a princípio ele até tinha o dom de Deus, de ensinar, de aprender, né, de viver, né, segundo a sua palavra, segundo a sua promessa, os seus ensinamentos. Mas o que acontece? Às vezes acha pouco, não é? Acha pouco é porque, né, os ensinos hoje oferecem milhares de coisas. Eu costumo dizer o seguinte: se eu quero uma resposta, eu preciso ir à pessoa realmente que tem essa resposta. Eu não tenho que ficar mandando recado para, diga a fulano, diga a José, a João que me responda essa pergunta. Não é? Se ela for por escrito, diga a ele para escrever aqui com suas próprias letras. Existe isso. Não é? Nós temos essa questão de confirmação. Com suas próprias letras, assine embaixo. Por quê? Quando tem a assinatura de uma pessoa embaixo, está dizendo que aquilo que está ali, ele está de acordo. Ainda que não foi ele que escreveu, mas ele assinou embaixo. Isso significa que ele leu pelo menos aquilo que está ali. Ele é responsável. Isso tem um valor maior. Acrescenta um valor, certo? Uma responsabilidade. Então, Deus é claro, Ele fala assim: olha, se você quiser sabedoria, busque a mim. Está entendendo? Então é isso que nós precisamos fazer, pessoal, porque nós precisamos dessa, mais do que nunca, cada dia nós precisamos dessa sabedoria de Deus para a gente vir nessa terra. Jesus Cristo, que mais Ele falou foi para que nós realmente vigiasse nessa terra. Entendeu? Mas não é esse ditado que hoje tem não, que às vezes tira a força, o poder da palavra, a verdadeira palavra, né? O sentido da mensagem de Deus. Você vê aí como forma talvez de crítica, enfim, uma forma de diversão com a palavra de Deus. Vigia na terra, é o que diz hoje, não é? Aí todo mundo sorri com essa palavra. Menino, vigia na terra, menino. Deus falou com tanta seriedade isso, Jesus Cristo, um momento tão difícil para ele, né, que estava deixando é como o pai sai da sua casa e deixa seus filhos lá. Ele sabe que aquele filho está ficando quase desamparado, porque não está presente ali. Entendeu? Então esse pai, ele tem aquela preocupação de estar orientando a ele ali, né? Trabalhando o seu psicológico, enfim, uma série de coisas. É um momento muito delicado. Quando Jesus falou isso, foi um momento, e é para nós hoje. Mas muitas vezes, vigia na terra, menino. Os pais dizem para os filhos, o marido diz para a esposa, o amigo diz para o seu outro amigo, e é assim que é.
Qual é o peso, qual é a responsabilidade que eu vou ter quando alguém fala essa palavra, né? Que tem um poder, tem uma responsabilidade muito grande se ela fala em forma de, né, de baderna, como diz o baiano. Fica difícil. A palavra de Deus diz que se a gente não quer ter compromisso, não faça compromisso. Se eu não quero que a pessoa ouça a minha palavra, leve a minha palavra em consideração, aquilo que é certo, então eu não vou pronunciar essa palavra. Porque o que é que eu estou fazendo? Eu estou impedindo, eu estou tirando a atenção e a responsabilidade dessa pessoa. No dia que ela ouvir essa palavra como ela deve realmente ouvir, o que é que vai acontecer? Ela diz, não, eu já ouvi essa palavra. Ela já está acostumada. A primeira vez que ela ouviu, não é? De uma forma branda, de uma forma descontraída. Quando um dia que eu vi seriamente, o filho que é acostumado a desobedecer aos seus pais, no dia que ele ouve a palavra pesada, ele está mais forte, né? Ele toma aquele impacto, né? Ele fica um pouco decepcionado, mas, meu amigo, ele já viveu tanto aquilo, não é? As pessoas já falaram com tanta clareza, tanto isso, tanta descontração, que o que acontece? Quando você ouve realmente a palavra de peso, você não age. É como a pessoa nunca teve problema na justiça. Essa pessoa, qualquer probleminha que ela tem, para ela o mundo está acabando ali. Mas aquela outra que sempre tem problema na justiça, se depara amanhã com um problema grandíssimo, né? Um detento que já foi preso várias vezes, passou 3, 4, 5 anos na prisão, passou a primeira vez depois passou 3, depois passou 5. Vai dar 9 anos, né? Mas foi parcelado esses anos. Aí depois ele vem e pega quantos anos? 15 anos, não é? 15 anos de prisão. Ele já sabe como é que funciona lá o negócio. Agora imagine uma pessoa que nunca teve, honra o seu caráter, né? Busca honra sobre, prestar, né? Honra à sociedade, que nós devemos fazer isso. Não do jeito que a sociedade nos exige. Está entendendo agora? Não é dessa forma. E os governos hoje exigem que a gente preste satisfação para ela. Não é dessa forma. Do jeito que Deus pede para que a gente faça. Entendeu? Então essa pessoa ela tem um cuidado muito grande com a questão da sua conduta, do seu caráter. É aquilo que Deus fala. Para Deus, um dia é como um ano. E um ano como se fosse um dia, né? Uma pessoa que busca defender o seu caráter, sua honra, se preocupa com os seus familiares. Não, se eu fizer isso aqui, não só eu vou ficar decepcionado, mas a minha família inteira. Entendeu? Isso é uma vergonha. É uma vergonha que eu vou deixar minha família numa situação na qual ela nunca esperava que eu fizesse isso. Então ele pensa muitas vezes. Quem não tem família, quem não se preocupa com isso, o que é que ele faz? Problema. Quanto tempo é que eu vou ficar lá? Um ano? Não tem problema, passa rápido. Um ano lá é 6 meses aqui fora, né? Aquela conta dia e noite, não sei, já ouvi isso. Ouvi falar essas coisas. Então, pessoal, uma pessoa que já passou por lá, o que acontece? Ela já está praticamente treinada para isso, né? Para resistir a essas coisas. Resistir não forma de se conformar, não é? De não levar as coisas a sério. Está entendendo? Então assim é a palavra de Deus. Às vezes a gente ouve aqui, ouve ali. Olha, se não dá para você falar com autoridade, deixe, aguarde o momento certo. Está entendendo? Não fala só por falar, não. Está entendendo? Não conte a história pela metade, porque vai ficar difícil. Você pode mudar o rumo dessa história. Você pode fazer com que essa história ninguém queira mais ouvir, porque foi sem graça, não é? Então, ao falar da palavra de Deus, nós precisamos colocar exatamente, né, o conteúdo dela, para que as pessoas ouçam. Agora, se ela ouviu, entendeu e ela não quis colocar em prática, aí já é uma responsabilidade dela para com Deus. Essa responsabilidade foi passada para ela, né? Se ela não pegou essa responsabilidade para assumir, aí ela já está devendo.
Entendeu? Já deve alguma coisa para Deus, alguma satisfação. Então, o escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Então é isso, quando tudo aquilo que nós buscamos, que damos prioridade, fica fácil, torna fácil nas nossas vidas. Agora, se eu quero servir a Deus, se eu quero fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que a gente seja feliz, é que a gente seja pessoas aqui na terra prudentes, entendeu? Seja puro, não seja pecador. Essa é a vontade de Deus, pessoal. Compreende? Fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que é melhor para nós. Que a vontade de Deus é exatamente essa. Nós precisamos identificar essas coisas. Entendeu? Caso contrário, eu sou servo do Senhor. O que é ser servo do Senhor? É por isso que muitas vezes a gente pede tanta recompensa a Deus. Porque em todos os lugares que nós trabalhamos, nós queremos a nossa recompensa, não é verdade? Nós queremos o nosso dinheiro em troca do nosso serviço. Por mais que nós estejamos dedicando aquele serviço, mas a gente quer. Quanto mais nós dedicamos ao nosso serviço, mais nós queremos de recompensa. Para realmente recompensar aquilo que nós estamos fazendo. Então não é gratuito aquela dedicação. Alguns até falam, olha, tá vendo quanto faço? Eu faço até mais do que eu devo fazer. Por isso eu quero mais do que eu ganho. Entendeu? E aí? O que é que você está fazendo demais? Jesus Cristo perguntou para as pessoas. Se você faz só o que está na lei, o que é que você está fazendo demais? A lei ficou para os desobedientes. Você está entendendo? No lugar que há leis e mais leis, é porque aquele povo, aquela nação é desobediente. São nações que não usam a sua mente, não exercita no seu coração aquilo que Deus pede para que a gente faça. Não faça com o seu próximo aquilo que você não faz contigo mesmo, que não gostaria que alguém fizesse contigo. É por isso que existem as leis. É por causa disso. Pensa que a lei salva, eu vou fazer tudo isso que está na lei. E o seu coração, onde é que está? Está na lei. Então pronto. Se eu olho para os meus filhos e digo assim, olha, eu vou fazer isso porque eu sou pai. Só por isso. Unicamente por isso. Será que esses filhos vão ficar satisfeitos? Não vão. Eles vão reclamar, porque ele quer mais que isso. Eles merecem, mas ele tem mais direito que isso. Não é isso? Ele vai querer o que? O amor. Ele quer que seus pais realmente, além de fazer o necessário, o básico, entendeu? Mas ele quer a segurança, o amor, e quer saber, quer reconhecer, quer sentir que eles têm pai. Tem uma pessoa que ama eles. É assim que é. Entendeu? Então Deus fala isso para nós. Certo? Mas é fácil a gente pensar e entender, que nós entendemos, mas fazer é fácil? É fácil. Por que se torna tão difícil? Por que nós não fazemos? Porque nós queremos um pouco mais que isso. Entendeu? Jesus Cristo fala, olha, não ajuntei tesouro aqui nessa terra. Entendeu? Porque essa terra não é de vocês mais. Essa terra eu vou destruir. Então, um pai chega para o filho e diz, filho, olha, não deixe isso aqui, filho, porque eu estou cavando isso aqui, ó, se você deixar o seu brinquedo aqui, não brinque aqui desse lado, porque o castelinho que você está fazendo aqui, logo vai cair alguma coisa por cima e vai desmanchar. Entendeu? Tire ele daqui e guarde em tal lugar seguro. É isso que Deus disse para nós todos os dias. Mas nós não. Está vendo a terra, o mundo se desfazendo a cada dia, mas a gente está querendo. Pedindo bênção, pai, me dê esse carrinho para eu brincar aqui, exatamente aqui debaixo desse lugar. Fica difícil, pessoal. Não é? Então isso mostra que realmente nós não queremos estar na presença de Deus. Nós queremos apenas as coisas que Deus tem. Nós sabemos que Deus é rico, dono do ouro e da prata. Nós vamos a Ele só para pedir isso. Para quê? Para sair. Para praticar tudo isso, usufruir todas essas coisas fora da presença de Deus. Compreende?
Então ele fala aqui, ó. O escarnecedor procura a sabedoria e não encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. O que é ser prudente? É a gente ouvir, né, aquilo que os nossos pais têm para falar para nós, os nossos dirigentes, os nossos líderes, Jesus Cristo tem para nós, Deus tem para nós, e a gente fazer exatamente aquilo. Entendeu? Então isso é ser prudente, isso é fácil fazer. Entendeu? Difícil é a gente procurar fazer aquilo que nós não sabemos fazer, quando não tem alguém para nos ensinar, para nos orientar. Aquilo que é certo aos nossos olhos. Entendeu? Isso é difícil fazer. Quando a gente está fazendo algo para alguém, a gente espera que aquele alguém venha e diga está certo ou errado. Pronto, aquilo resume. Eu estou trabalhando para uma pessoa, eu vou esperar aquela pessoa chegar e dizer tá bom aqui, eu vou perguntar, tá ótimo, tá certo aqui? Ele vai dizer tá certo ou errado. É ele que vai dizer. Mas enquanto isso eu posso, com a minha imprudência, eu posso estar achando o quê? Que está 100%, está ótimo. Melhor que isso estraga. Geralmente, né, muitos utilizam essas palavras aí. Está ótimo. Aqui não precisa mudar mais nada. Aí vem o dono daquela situação ali e diz não, está tudo errado. Aí você se revolta com isso. Entendeu? Então tanto o adulto como a criança ela deve, a criança por ser criança é filho de alguém, não é? Então ela deve essa responsabilidade, essa satisfação para os seus pais. Pai, isso está certo? Mamãe, isso aqui está certo? Antes de fazer, e se seus pais pedem para que vocês façam algo, vocês precisam fazer o quê? Não é? Perguntar, até enquanto está fazendo, o que é que tem que fazer, tal. Enquanto está fazendo, perguntar, tá bom aqui? Continua ou para, ou muda alguma coisa? É isso que vocês precisam fazer. Isso chama-se prudência. O homem prudente, a criança prudente. Uma criança imprudente não, mandou fazer, ela faz. E na maioria das vezes ela nem diz, olha pai, mãe, já terminei. Ela não fala. Isso é imprudência. Porque ela muitas vezes ela teme que terminando ali, às vezes já percebe que não está certo. Teme, não é? Que os pais venham e mandem ela desmanchar tudo para fazer novamente. Ou consertar talvez o erro. Ou, na maioria das vezes, não, eu não vou ficar calado porque se eu disser que eu já terminei, eu estou disponível para uma outra etapa. Então eu vou ficar por aqui, não é? Vou esperar que perguntar se já terminou. Se isso aconteceu, se eu já terminei, ele vai vir, né? E aí eu já ganhei um tempinho para ficar sem fazer nada. Mas o prudente, o servo, o fiel, o filho que ama os seus pais, que quer realmente viver na presença de Deus, o que é que ele faz? Pai, já terminei. Mãe, também já terminei aqui. O que é que eu tenho que fazer mais? Entenderam agora? Pai, vem olhar aqui. Mãe, dê uma olhadinha aqui. Vê se está certo aqui. E já se tem alguma coisa que eu preciso consertar aqui. É assim. É isso que nós precisamos fazer diante de Deus todos os dias, pessoal. Se Jesus Cristo disse que não é para a gente ficar pedindo o tempo todo coisas para essa terra, o que é que a gente tem que fazer? Tem que obedecer a Ele. Não é? Ele disse que em primeiro lugar precisamos buscar o reino dele. Se nós vivemos num reino de Deus, você acha que nós vamos passar fome? Nós vamos ter dificuldade? Nós vamos ter dificuldade sim, naquilo que nós queremos, que não é da vontade dele, né? Que no reino dele não permite. Entendeu? Aí a gente vai ter dificuldade, mas aí o problema não é dele. Porque o reino é dele, ele aceita aquilo que ele acha que é certo. Nós fazemos parte desse reino, então nós precisamos nos adaptar nesse reino. Entenderam? Só que o que é que nós fazemos? Nós queremos viver no reino celestial, quer que Deus esteja em nossas vidas a cada instante, mas porém nós fazemos exatamente a coisa desse mundo, exatamente as coisas que Ele pede para que Ele condena, que Ele pede para que a gente não faça. Porque são exatamente essas coisas que afastam Ele da nossa presença. Compreende?
Então é isso. Se o caminho é difícil para aquele que não quer seguir. Muitas e muitas coisas só faz se o sol estiver quente. E muitas outras coisas só faz se estiver chovendo. Plantação, se não houver chuva, não tem plantação. Entendeu? Outras e outras coisas, se não houver sol, não funciona. Então o que é que nós precisamos fazer? No período da chuva a gente vai fazer exatamente as coisas que é do período de chuva, não é? No período do sol vai fazer exatamente as coisas que precisa ser feita no período do sol. Ninguém levanta umas paredes, ergue uma construção no período de chuva. Vai precisar do sol. Entende agora? Ninguém faz uma plantação se tiver 10, 15 meses sem chover. Entenderam? Então os dois tempos é bom. Nós que precisamos entender a situação. Eu não vou porque está chovendo. Não vai trabalhar em algum lugar, então vai fazer uma coisa que é certo você fazer. Entenderam? Eu não vou à igreja porque a igreja é longe. Traga a igreja até a sua casa. Nós temos relato de que os cristãos lá em Israel, em Jerusalém, eles foram expulsos lá da sinagoga, exatamente, foram expulsos. E dentro das pedras, das cavernas, nós temos, né, relato de informação de que a Bíblia ela foi escrita, ela saiu dos rolos para as escrituras justamente nesses refúgios, debaixo das pedras, das cavernas. Está vendo? Talvez se fosse lá eles não tivessem a oportunidade, como não teve a oportunidade de escrever. E aí? Eles reclamaram, não senhor, bem que eu queria escrever a Bíblia para ir mais para frente. Mas fazer o que, né? Eu preciso de uma mesa, eu preciso de uma caneta, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Entendeu? Tudo que nós precisamos em nossas vidas é nos libertar dessas coisas que nos impedem de seguir a Cristo. É tudo que nós precisamos. Quando você vê uma pessoa colocando muita dificuldade, não, isso aqui não vai dar porque disso e daquilo. Essa pessoa não quer fazer aquilo. Isso é muito claro. Entendeu? Quando você vê alguém dizer, olha, o caminho do Senhor é muito difícil de seguir. Essa pessoa não quer seguir. Entende agora? É justamente para essas pessoas que não querem seguir que o próprio Jesus Cristo fala que o caminho dele é difícil. Mas para aquele que quer seguir ele diz que é fácil. Está aqui na palavra. O escarnecedor ele procura a sabedoria e não a encontra. Entenderam? Mas para o prudente o conhecimento é muito fácil. Muito fácil. Está vendo? Onde é que está a dificuldade? A dificuldade quem coloca somos nós nas coisas de Deus, no caminho do Senhor. Os obstáculos, quem coloca somos nós próprios. Então aqui o 7 fala, foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. O que é que ele está falando? Ele diz que nós precisamos amar o nosso próximo, mas nem sempre amar o nosso próximo é a gente estar no meio de, muitas vezes, em locais que não é permitido que a gente esteja. Entendeu? E se amar o próximo como a ti mesmo. Você está se amando? É isso que nós precisamos entender. Então se aquele local realmente está com problema, são palavras, são ações